Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vejam, não vos assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Soa a vocês algo familiar? Soa a vocês algo familiar? Eu fico impressionado com a atualidade da Bíblia. Já começa no verso 5, porque Jesus falou: virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Este não é uma pessoa que virá. Eu me lembro que aqui em Curitiba, muitos anos atrás, tinha um Cristo. Mas esse eu sou o Cristo, que vos enganarão a muitos, são as personalidades. Porque a religião moderna produz personalidades para converter as pessoas a elas, e não a Cristo. É muito comum você conhecer muito de pregadores, pouco de Cristo. E depois, com qualquer ventinho, esses crentes já não são mais crentes, porque não tem raiz. E depois tem aqui as guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremoto, isso aí nós estamos vendo no jornal. Verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança até o fim, é isso que importa, não é? Isso que importa para nós. Vamos ver também 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25. Olha que interessante que a Bíblia diz. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo acaba. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E essa é a perseverança que o apóstolo Paulo fala sobre a corrida, uma maratona. E Jesus falou lá no verso 13, o principal: aquele que perseverar até o fim será salvo. E Coríntios fala: fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vamos ler mais aqui um verso, 2 Timóteo 4, versículo 7. Olha que preciosidade aqui, da experiência do homem de Deus, que foi morto, né, por causa da sua fé. Vamos ler junto este? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha esse bom combatente.
o apóstolo Paulo, um bom combatente, que esse segurou até o fim, guardou a fé, apesar de todas as coisas, e isso ele falou pouco antes de saber que ele já seria exterminado. Olha o verso, volta um pouquinho, 2 Timóteo 2,5. Ele fala ainda assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Você me enganou aí? E eu fui indo, hein? 2 Timóteo 2,5. Pede desculpa, Débora. Está desculpado, perdoado. Amém. Vamos ler junto? Igualmente, igualmente o atleta não, se não lutar segundo as normas. Aí fala do atleta. O atleta, perseverar até o fim, é luta, irmão. Olha, de vez em quando eu saio por aí com as meninas. Há 3 semanas atrás, eu fui com os meninos, Josemar e o Gabriel e mais alguns aqui, a gente fez 85 quilômetros de bicicleta. Foi duro. Só isso, sim. Eu faço 100 às vezes, viu? E às vezes a gente vai. E eu cheguei aqui com as pernas tão doendo. Daí eu me lembrei que no dia seguinte, a minha filha mais velha, que faz estágio lá na PF, falou assim, e a gente tinha inscrito para uma maratona da PF. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir esse negócio? Mas fomos, né? Eu fui bem devagarinho, né? Sim, bem devagar. Aí fiz 5 quilômetros com as meninas, ganhei uma medalha, aquela coisa toda. Então a gente faz essas maratonas, faz essas coisas todas. E essas maratonas modernas que a gente tem hoje, elas foram baseadas na história de um mensageiro grego chamado Fidípides. Fidípides. Os nomes diferentes, né? Onde eu falei para minha esposa, viu lá onde você morava? Tem um bairro lá que chama Ariston, não tem? Ela falou, tem. Todo mundo sabe, lá o Ariston, estação Ariston, Aí eu falei, você sabia que Ariston é o nome grego do Aristóteles? Não sabia. Pois é, acho que ninguém lá sabe. É o nome grego para Aristóteles. Então, o Fidípides deve ter alguns nomes aqui. E ele diz a história que em 490 a.C., ele correu aproximadamente 40 quilômetros de maratona. Maratona é uma cidade. De Maratona até Atenas, para vir anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. E ele diz a história que a cada quilômetro para ele era muito importante, porque era o anúncio da vitória, o anúncio daquela coisa boa. Então, por isso que a gente tem hoje, graças a Fidípides, que foi anunciar a vitória lá em Atenas dos gregos sobre os persas, que nós temos as famosas maratonas, que hoje são 42 quilômetros, né? E isso é muito interessante de observar. E é por isso que a Bíblia fala sobre o atleta, sobre a corrida, e a gente vê tantas coisas importantes. E perseverança. É claro que aqui a corrida, empregado nessas passagens que nós encontramos, elas têm muitos sentidos, né? Mas podemos, pela leitura da palavra de Deus, sempre relacionar isto à prática física e extrair ensinamentos importantes, porque Deus, pela palavra, nos convida a perseverar até o fim. E ela dá aqui para nós algumas instruções de perseverança, porque perseverar não é para qualquer um. Tanto que uma das coisas mais difíceis da vida, né, a gente está falando de atleta, é a tal da academia, né? Quantos aqui paga academia e falhou várias vezes no último mês? Fala a verdade, olha lá, umas par de gente aí, né? Pois é. Né? Por isso que a academia é um negócio extremamente lucrativo, porque há muita receita, pouco uso. De cada 10 que faz matrícula, diz a estatística que 4 são assíduos.
Veja como é que é? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é muito preguiçoso. Ele é preguiçoso. O que nós gostamos de verdade é de comer e dormir, não é verdade? É isso que é bom, né? A turma fala exercício do garfo, levantamento de garfo, né? Eu fico indignado com meu amigo Rafa ali, que não bebe coca. Mas que desperdício da vida. Meu Deus, como é que pode alguém não beber coca, meu pai do céu? Coca-Cola, tradicional, tá? Não aquela porcaria de sem açúcar lá. Então o corpo, ele é extremamente preguiçoso, a gente não gosta. E se você ficar, eu mesmo, se eu ficar, academia não faz tempo, mas exercício, você acostuma e não faz mais mesmo. É muito difícil voltar depois ao ritmo. Então o corpo, ele é preguiçoso, muito preguiçoso. E também a vontade é preguiçosa. E a nossa alma é preguiçosa. De modo com que se a gente não ter a disciplina espiritual da mesma forma e do mesmo empenho que muitas vezes fazemos com a disciplina física, aí Jesus falou, é perigoso você não perseverar até o fim. Porque você vai deixando e deixando, né? É simples, né? Por exemplo, para alguns domingos de vir à igreja, para você ver. Você não vai querer mais vir. Entendeu? Pode ter certeza. Dá descanso para você mesmo. E vai deixando. Chega uma hora que você já era, companheiro, você não volta mais. Por isso que as igrejas hoje, porque estou no meio das igrejas, então a gente vê o povo das igrejas falar. Depois da pandemia, o esvaziamento da igreja foi muito grande, no geral. As pessoas perderam a prática de vir. A gente vê isso aqui, por exemplo, a gente vai ter o estudo bíblico de Apocalipse às quartas-feiras, viu, Ena? Finalmente. Estudo bíblico de Apocalipse às quartas. E vamos ter esse mês de maio, todos os cultos de domingo à noite, com uma palavra especial sobre família. A próxima vai ser o desafio de permanecer casado. Nós não iremos transmitir na quarta nem domingo à noite, porque a gente percebe o esvaziamento das pessoas que estão vendo em casa e não vêm à igreja. Nós não queremos punir ninguém, nós simplesmente não vamos fazer, porque nós não queremos que essa prática continue. E você vê como que a gente é preguiçoso. Agora, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, imagina você e eu, então, na preguiça, quando a volta de Jesus estiver bem próxima, quem será levado, ou quem será os escolhidos? Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Então, queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a disciplina necessária para perseverar, do mesmo esforço que você, que é aquele porcentagem bem pequena que persevera lá na academia, nos exercícios, aquela coisa toda, é o mesmo empenho da gente ficar firme em Jesus e na sua palavra. O empenho é o mesmo, sabia? É a mesma coisa. Então, a Bíblia aqui mostra para a gente algumas instruções que devemos fazer. Vamos ler Hebreus 12, verso 1 também. Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler junto esse versículo? Diz assim, ó. Hebreus 12, 1. Vamos junto? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não apaga não, só um, volta um lá e não apaga. Olha aquela palavrinha lá, olha, do pecado que tenazmente nos assedia. Olha, queridos, o pecado, ele é tão poderoso na vida das pessoas, que ele realmente tira as pessoas de Cristo e da sua palavra.
porque ele assedia tenazmente, né? E o pecado hoje em dia não é o pecado grosso que a gente via no passado, né? Pecado grosso é aquelas coisas grosseiras que a gente vê nos outros, a gente acha que aquilo só que é o prejudicial. Mas o pecado de hoje em dia é um pecado muito velado, né? O diabo hoje, ele quer cauterizar a nossa mente de forma com que muitas coisas que a palavra de Deus não aprova, nós estamos aprovando. Nós estamos aprovando. E é por isso que ele fala tenazmente. Tenazmente, essa palavra é aquela grude mesmo. Tanto que, quando você ia para a escola, nós mais antigos, de 50 para baixo, para cima, temos a cola tenaz. Olha os velhos, tudo assim, tenaz. Tenaz. Por que é tenaz? Porque o sentido daquele material era mesmo de grudar, né? De não sair mais, né? E o tenaz é grega mesmo a palavra, né? Você veja como é que coisas gregas, né? Você pode não ver, mas tem muita coisa grega aqui no nosso meio. Por exemplo, vou viajar um pouquinho na maionese, para irritar os que não gostam que eu viajo na maionese. Mas, por exemplo, você veja aí aquele sorvete gostoso chamado babka. Quem já comeu aquilo? É bom, não é? Toda vez que você lê aquele sorvete, você leia certo, não é babka, é barca. Né? Porque o P é R no grego. Aí quando eu vejo falar barca, né? Aí eu vejo, eu quero sorvete babka. Eu dou risada. Não é babka, só aquela coisa, né? Então, é muito enfiado no nosso meio, a gente não sabe, né? O tenaz também, ela dá exatamente o sentido de grudar no grego. E o pecado gruda na gente, ele gruda ferozmente, né? Então, a Bíblia fala que livremos-nos do peso desse pecado, porque os impedimentos aqui são os hábitos danosos que o atleta não pode ter, né? Senão ele não corre, senão ele não anda, senão ele não progride, porque se não se preparar adequadamente, não tem futuro. E ele não conseguirá terminar a corrida, diz aqui o sentido do apóstolo Paulo. Ele não termina a corrida. E por isso que muitos têm os maratonistas de fim de semana, né? Esses só participam, né? Só paga a medalha, né? Mas a maioria de nós só paga a medalha mesmo. Mas nós podemos ser incentivados pelo Espírito Santo a não permitir que o pecado nos tire e nos esfrie a fé, de forma com que a gente caia naquela peneira de Cristo, do Senhor Jesus, dizendo, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, cuidado com o pecado que te assedia, né? O pecado da maledicência, o pecado da confusão por causa de política, confusão por causa de guerra, se Rússia está certa, se Rússia está errado, se Ucrânia está certo, se Ucrânia está errado, se os outros estão certos, se os outros estão errados, e a gente começa a brigar por essas balelas todas aí, e a gente começa a perder o foco do que já está escrito. Você acha que vai melhorar o quê, meu filho? O que você acha que vai melhorar? A gente não deseja mortes, injustiça, a gente se entristece com o que acontece por aí, que a gente vê na televisão. É lógico que a gente passa por todas essas tristezas, mas é o caminho para o fim. E o Senhor fala para nós, olha, cuidado para vocês não se enrolarem nessas coisas, não se enrolarem no pecado, que podem tirar vocês disso. E a nossa maratona está cada vez mais com a fé fortalecida para vencer esses obstáculos em nossa alma, em nossa mente, em nossa vida, na sociedade, se Deus permitir. Mas para que a gente possa correr essa carreira da fé que nos foi proposta, a gente deve largar o pecado que nos afasta de Deus, os hábitos que nos afastam de Deus, tantas coisas que nos afastam de Deus, pecados secretos que cultivamos na alma, o pecado velado que a gente tem em casa, porque cada cômodo da nossa casa tem uma televisão, e o celular, a gente já até no pijama já estão colocando bolso para celular, né? Porque agora o pijama vem com um bolso celular, né? Para você dormir com ele já, de uma vez, porque onde você vai, você já soca, você pôs. Então, e tudo isso, o que faz isso tudo? Isso é mal em si? Em si não é mal. O mal em si é que todas essas coisas te tiram tempo
do preparo. Tira um tempo da gente. Tira um tempo da oração. Tira um tempo da meditação na Bíblia. Tira um tempo da gente pensar naquilo que Deus está falando conosco. Tira um tempo precioso de nós que a gente substitui por tantas coisas. Tira um tempo, de forma que você fica fraquinho. Aí quando Deus quer te lembrar de uma vitória no deserto, de uma palavra dele, e Ele quer fazer você lembrar que você leu, você não consegue lembrar. Sabe por que você não consegue lembrar? Porque não está no teu HD. HD já é antigo, né? Já está não está no seu SSD, ou sei lá, na nuvem, onde quer que seja, mas não está aqui dentro, né? Não está mais aqui dentro. Ele não consegue sacar para te lembrar. Está passando uma necessidade financeira muito forte, muito grave, né? Eu estou entrando em desespero. O Espírito Santo bem podia entrar em você e sacar lá de dentro a palavra, né? Lá de Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Olha, mas como você passou e eu passamos muito tempo lá, né, nas coisas mundanas, não te lembra nada. Vai te lembrar quem? Vai te lembrar do primo rico, vai te lembrar do canal da finança, vai te lembrar do canalzinho desses coach autoajuda aí. Só que isso não funciona, não transforma a vida. E o pecado vem em nós e nos tira, e a gente deve, queridos irmãos e irmãs, afastar de nós o pecado que nos assedia tenazmente, né? E nos afasta de Jesus Cristo e da sua palavra. Cuidado, se sua fé está ficando enfraquecida, se você já está achando que você está com problema na fé, aí a igreja que não presta, o pastor que não presta, é o grupo pequeno que não presta, nada presta mais. Por quê? Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? É Ele que fortalece as nossas vidas, é Ele que vem e nos dá a graça da eternidade. Vamos ler agora o verso 1 de novo aí, por gentileza, Débora. Olha só, além disso, deixar o impedimento, ela fala para a gente correr com paciência a carreira proposta. A 12 de novo, 1. Outra coisa que ele fala lá para nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr perseverantemente. Vai firme. A carreira que nos está proposta também é exatamente igual. Se você olhar o todo da sua vida, você para. Se você olhar a dificuldade, se você olhar os impedimentos, se você olhar o empecilho, você não sai do lugar, você para. E é por isso que esse sentido que a Bíblia diz. Então, nós precisamos orar ao Senhor para não desistir do caminho. Porque muitas pessoas, por causa das dificuldades, abandonam a fé, né? Porque acham que não vale a pena andar com Deus. Mas vale a pena. Deus não está à margem das nossas dores, Ele está dentro das nossas dores. Ele não só nos ampara, não nos ampara no sofrimento, mas participa do nosso sofrimento. Jesus, Ele é o Deus Emanuel que está em nós, e Ele sofre conosco. Ele é um Deus empático, que não está lá em cima olhando o seu sofrimento e as coisas que você passa aqui embaixo. Os deuses gregos, estão falando de Buda e Grécia, né? Os deuses gregos são esses, que estão lá em cima se divertindo com o povo lá embaixo, porque se o povo lá embaixo ficar sofrendo bastante, tem uma tal de Valhalla para eles irem depois, que vão jantar no grande salão, mas eles ficam lá em cima. Mas nós não temos esse Deus. O nosso Deus é Cristo, que não ficou lá em cima, mas que Ele desceu para
se empatizar conosco, de forma com que quando você chora, quando você tem raiva, quando você se decepciona, quando você se sente traído, Ele sabe o que é ser. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, eu acho, fala que nós temos um Deus que em todas as coisas padeceu e sabe o que é sofrer. Ele simpatizou, por isso que Ele sabe. Quando alguém escreveu lá, muito angustiado, lá naquele tempo, lá daquele massacre que teve em Blumenau, o povo tudo revoltado, e onde está Deus nisso, onde está Deus nisso? Eu não aguentei, fiz um texto e botei lá, Deus está nas dores dos pais, Deus está no sofrimento das famílias, Deus está dando suporte ao sofrimento para que eles estão passando, porque Deus não está à margem das nossas dores, é por isso que temos a Ele, porque Ele simpatiza, Ele encarna as nossas dores, para saber e sabe o que passamos, para se solidarizar conosco, e nos dar força para todas as coisas. É esse que é o Deus. Aí eu coloquei embaixo assim, né, eu falo para nós aqui, não queira você saber, se Deus não estivesse na história, qual seria o tamanho do sofrimento. Se hoje você passa por sofrimento e ainda fica revoltadinho com o sofrimento, você não tem a noção e nem ideia do que seria se Deus estivesse ausente desta terra. Você ia ver o verdadeiro inferno que seria esta terra. Onde está Deus? Está. Se Ele não estivesse, não queira você saber o que seria da sua vida e da minha vida. Mas Ele está presente. E Ele está e vai junto conosco. Ele sofre em nós, por nós, conosco. Mas é por isso que nós devemos, que a Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que está proposta para nós. É uma carreira. Por isso que lá, a gente lê nos funerais, né? Como funerais de crente, né? É gostoso fazer funeral de crente. De não crente, você só fala assim, ó, que Deus abençoe a família, né? Mas quando está crente, quando é o crente indo, você fala, olha, esse aqui foi, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. Carreira cumprida, indo, não pode desistir, não, tem que perseverar na fé, não fique para trás, lendo na revista Veja o filme daquela moça que morreu, Whitney Houston, os 50 para cima, quem que é Whitney Houston? É a voz do passado. Eu tenho tanta tristeza quando eu ouço a música daquela moça, ou quando eu assisto um filme, né? Tem um filme bem recente aí, chamado I Wanna Dance, daquela moça, mas tem tanta tristeza, porque aquela moça aprendeu a cantar com a mãe na igreja, foi na igreja que ela aprendeu a entonar, a cantar, impressionava todo mundo, mas o pecado tomou conta, morreu asfixiada numa banheira de hotel. 3 anos depois, a filha, do mesmo jeito, apareceu morta numa banheira de hotel, igualzinho. É uma lástima, né? Por isso que, muito mais do que as suas maratonas terrenas, preze pela sua maratona celestial, porque daqui nada leva, nada presta, sabia? Vou ler uma coisa para vocês aqui, ó. Débora, põe aí para nós, olha lá, quer ver? 1 Timóteo 4,8, esse versículo vai ser o versículo de cancelamento de academia, agora, olha lá, depois que vocês lerem esse versículo, vai todo mundo cancelar a academia, que vocês estão pagando dinheiro à toa. Vamos ler junto? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. Por que serve o exercício físico? Para quê? Há pouca coisa, né? Tudo bem, pode fazer exercício, é saudável, mas é para pouco. Mas o espiritual, tudo bem, você
faça o seu exercício maratona terrena, mas não esqueça da maratona espiritual, que é aquela que vai ser forever, o tempo todo, para sempre, tá bom? Então, queridos, cuidado com a sua carreira. Está ficando fraquinho? Volta a fazer exercício espiritual. O último verso aqui, ó, Hebreus 12, 2. O que a Bíblia também ensina aqui, os ensinamentos aqui para ela, né? Olha, a primeira coisa, ela deixa todo o pecado de lado, corra com paciência a carreira proposta. Olha aqui, ó, olhando, vamos junto? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Eu me lembro de Moisés, que ele falou assim, olha, Moisés preferiu sofrer com o povo judeu do que a desfrutar das alegrias do Egito, por causa do pouco tempo que ele iria desfrutar nesta terra. Mas ele trocou o temporário para o eterno. E ele fala, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E a gente deve correr esta corrida tendo este alvo, porque sabemos que o nosso adversário vai tentar colocar impedimento no nosso caminho, vai colocar pedra lá na nossa trilha, na nossa maratona, ele vai fazer de tudo para que você desista, e quando você desistir, ele fala, ufa, tirei mais um, e aqui, olhando para Jesus para todas as coisas, e olhando para Jesus, você não desanime com a sua vida, que aqui está o segredo espiritual. Às vezes a gente fica com essa coisa de querer ser o perfeito, a perfeita de todas as coisas, e a gente desiste do caminho, porque a gente se vê falido, porque o ser humano ele é sempre falido. Então quando você se olhar para si, não fique desanimado, tire o olho de você e olhe para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você coloca toda a sua confiança, todo o seu crédito, tudo o que você necessita em Jesus, porque Ele é o perfeito de Deus, e Deus olha para Jesus, e nós somos recebidos, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o Fábio, Ele não vê a Carmen, Ele vê o seu Filho Jesus Cristo, por isso Ele me recebe, e aí Ele vai nos aperfeiçoando, aí Ele vai nos abençoando, é olhar para Ele, o motivo de eu e você ter a vida eterna é por causa de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o autor da fé e nos delega a prática da fé, Ele não fez uma tese para que você pratique, Ele fez uma tese e cumpriu a tese, porque dentro da sua tese está a nossa salvação, que Ele nos deu, e Ele é o consumador de toda a fé, e é para viver com Ele por toda a eternidade, é olhando para Jesus, nem para os lados, nem para o mundo, nem para dentro de mim e dentro de você, mas é olhando para Jesus, e a gente encontra descanso, e aí fica leve a maratona, aí o peso fica leve, a corrida fica fácil. Graças a Deus por isso, amém, queridos? Que nesta noite, que nesta manhã você possa ir embora dizendo assim, olha, essa maratona é para mim, eu vou ficar nela sempre, vou ser o corredor assíduo. Tem uns companheiros nossos de bicicleta aí que pode chover canivete, eles estão lá, ó, roupa de bike, ó, não são de açúcar não. Que nós também sejamos exatamente iguais, não desisto nunca, por quê? Jesus está comigo, em mim, em nosso coração, e vamos deixar de lado tudo que nos atrapalha, porque o que vale a pena é Ele, amém?